Boa tarde, sejam bem-vindos. Mais um programa Amor em Ação. Aleluia, estamos aqui hoje celebrando este programa juntamente com você, de coração para coração. Nós saudamos todos vocês com a paz de nosso Senhor Jesus. Esta paz que nesta tarde nos inunda, nos acrescenta vida abundante, nos faz ser solidário com nossos irmãos, com nossas irmãs. Esta paz que é amor, que nos faz desejar para você nesta tarde uma tarde de bênção, uma tarde de vitórias e de realizações. Esta tarde, nós temos aqui o prazer de pedir para você que compartilhe, curta, comente, dê sugestões sobre o nosso programa. Estamos aqui porque temos um alvo e o nosso alvo é você. Nós queremos alcançá-lo através do poder da palavra de Deus, com um só propósito, dizendo a você nesta tarde: o Senhor veio para buscar e salvar os perdidos. O Senhor veio nos resgatar. Ele resgatou a mim e pode operar este milagre nesta tarde em você. Então nós convidamos, na gloriosa presença do Senhor, aquele que diz a palavra que faz todas as coisas formosas em seu tempo. Porque este é o tempo que Deus nos concedeu debaixo do sol. E assim, meu amado, minha amada, meu querido irmão, na sacrossanta paz de nosso Senhor Jesus, nós o convocamos para, juntamente conosco, abrirmos este programa com a presença de Deus, revestido do poder do Espírito Santo, combatendo o mal, repreendendo todo o poder das trevas com as armaduras de Deus. E assim oremos. Queremos estar diante de Deus nesta tarde, em tua presença, meu Senhor, celebrando o teu grande e maravilhoso e incomensurável amor, celebrando, meu Senhor amado, aleluia, a tua palavra em nossas vidas, porque diz a tua palavra: guardei em meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aleluia. Deus, tu és a nossa alegria, tu és a nossa salvação. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem nos feito permanecer nesta tão grande salvação pela fé, porque diz a tua palavra que o justo viverá da fé. E assim, nesta fé, nesta jornada, nesta caminhada, nós oramos, aleluia, crendo neste combate, meu Senhor, que é pela fé, com a armadura de Deus, revestido do poder daquele que nos dá a palavra no abrir e fechar de nossas bocas, que nos dá a palavra para combatermos o mal. E assim, meu Deus, nós apresentamos este programa, aleluia, ao Senhor, diante dos anjos, no poder do teu Santo Espírito, intercedendo por este programa, meu Deus, pela Princesa do Vale, pela equipe, por todos aqueles que fazem, meu Deus, juntamente comigo, meu Senhor, este programa, meu Deus. Nós oramos pelo quadro, pelas apresentações, meu Senhor, pelos louvores. Deus, nós precisamos de ti do início ao fim, meu Senhor, porque eu sei, Deus querido, que tu tens começado esta boa obra, e eu sei que no final de todas as coisas o Senhor completará. Deus, completa a tua obra, meu Senhor, que este programa alcance vidas carentes, vidas solitárias, vidas sofridas, vidas amarguradas, vidas em conflito, vidas que precisem de testemunho fiel. Senhor Jesus, vidas, Deus querido, que estão traumatizadas e complexadas e muitas das vezes têm se voltado aos vícios. Deus querido, estão na sarjeta do pecado, na miserabilidade de tudo aquilo que tem afastado de Deus. Sim, meu Deus, muitas das vezes tem vivido na religiosidade, Senhor, de viver, meu Deus, através de rituais que não levam ao Senhor. E nós queremos te agradecer, meu Deus, que o Senhor alcance essa vida, que o Senhor, Deus querido, traga este testemunho para este programa, que o Senhor é Deus que acalma o coração daquele que muitas das vezes está em tempestade, meu Deus. Eu sei que o Senhor acalmou a tempestade em alto mar, mas nesta tarde acalma corações, acalma a alma, Deus. Sereniza o espírito, meu Senhor, daquele que chora, daquele que não sabe para onde vai.
vai, nem de onde veio, meu Deus. Sereniza, meu Senhor, aplacando toda a ira, retirando toda a mágoa. Deus, todos os espinhos, carrapichos, meu Senhor, que tem trazido uma raiz de amargura. Liberta esta vida nesta tarde, através, ó Deus querido, desta pregação feita pela pastora Morgana, meu Senhor. Deus, Tu és Deus que liberta o homem do poder das trevas, dos ventos contrários, dos ventos, meu Senhor, que se levantam para derrubar, destruir. Mas nós cremos, meu Senhor, no testemunho do homem fiel, no servo de Deus. Assim nós oramos e apresentamos também o pastor Luciano, no qual nós iremos entrevistar. Sim, meu Senhor, porque sabemos que a longa vida que o Senhor tem dado a este teu servo, o pastor, meu Senhor, ministro de Deus, na pregação de sua palavra e no testemunho que ele tem dado e por onde tem passado por este Brasil, pelas igrejas, ó Deus querido, pelas congregações, ministrando, meu Senhor, desde jovem, a tua palavra. Assim, meu Deus, eu creio e eu sei, meu Deus, que é o Senhor que faz todas as coisas. E nesta celebração deste grande e poderoso Senhor, aleluia, que diz a tua palavra: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, oh, aleluia, que nós aqui, meu Deus, nos calamos diante da tua presença e assim nos rendemos diante do Pai, nos rendemos diante do teu amor, nos rendemos, meu Deus, pelo poder da coragem que o Senhor tem nos dado. E assim, meu Deus, toda a nossa ousadia vem de ti, meu Senhor. E assim eu te peço a bênção nesta tarde. Nos circunda com o teu amor, nos circunda com a tua luz e faz, ó Deus querido, aleluia, o poder do Espírito Santo operar em nós. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos no poder daquele que vive e reina para todo sempre. Amém, queridos, amém. Nós estamos felizes, alegres e nesta tarde nós convidamos você para ouvir, meditar, adorar o Senhor na beleza da sua santidade através do momento de louvor. Nós queremos convidar o irmão Martônio, o diácono Martônio Diniz, que vai louvar para engrandecer o nome do Senhor nesta tarde. Quero agradecer mais uma vez a pastora Socorro, mais um louvor aqui para os irmãos que estão aí assistindo o programa Amor em Ação, assim ó. Senhor, estou aqui, eu suplico a ti, pelo meu milagre. Cansado já estou, socorre-me, Senhor, eu quero o meu milagre. Eu me sinto tão sozinho, à beira do caminho, sem saber pra onde ir. Vem, Senhor, me socorrer, não me deixe perecer, eu preciso prosseguir. Eu quero meu milagre, eu quero meu milagre. Se o Senhor quiser fazer, hoje eu posso receber o meu milagre. Se você quer, pede nessa tarde. Eu quero o meu milagre, aleluia. Eu quero o meu milagre. Se o Senhor quiser fazer, hoje eu posso receber o quê? O meu milagre. Senhor, estou aqui, eu suplico a ti, pelo meu milagre, aleluia. Cansado já estou, socorre-me, Senhor, eu quero o meu milagre. Eu me sinto tão sozinho, à beira do caminho, sem saber pra onde ir. Vem, Senhor, me socorrer, não me deixe perecer, eu preciso prosseguir. Quem quer pede.
Eu quero meu milagre. Eu quero meu milagre. Se o Senhor quiser fazer, hoje eu posso receber o meu milagre. Se você quer, pede nessa tarde, diga: eu quero o meu milagre. Eu quero o meu milagre. Se o Senhor quiser fazer, hoje eu posso receber, aleluia, o meu milagre. Se o Senhor quiser fazer, hoje eu posso receber, aleluia, o meu milagre. Amém, glória a Deus, aleluia. Queremos o nosso milagre. Esse é o Deus que faz e opera maravilhas no meio do mar, na terra firme, no seu coração e na sua alma. A sua existência nessa tarde entrega ao Senhor e diga: eu quero o meu milagre. O Senhor pode fazer, e agindo o Senhor, quem impedirá? Não é assim? Diácono Martônio, nosso muito obrigada. Nós ficamos felizes porque você está sempre aqui conosco. Nosso carinho, leve a nossa alegria e a nossa gratidão, irmão Martônio. Muito obrigado. Pedimos o apoio de comercial do nosso programa. Estamos aqui também gratos, né, pela cortesia, pelo apoio de toda essa propaganda do salão da missionária Nenê. Hoje, que nesta tarde, né, eu estou aqui celebrando as mãos abençoadoras dela, me deixando mais loura. E assim, nós convidamos você para estar lá com a missionária Nenê. É ela que vai iluminar seus cabelos, deixá-los, com certeza, mais leves, mais soltos e mais bonitos. Toda essa clientela nós convidamos para que você esteja aí às vésperas dessas festas que estão por vir no ICOM. E assim, com este coração alegre, grato a Deus, nós convidamos a pastora Morgana para trazer a palavra. Esta pastora que nós amamos, que nós queremos que cada vez mais, através da ministração dela, você seja alcançado pelo poder, pelo milagre, pelo poder da palavra, que a Bíblia diz: errais em não conhecer as Escrituras. Assim, pastora Morgana, boa tarde. Seja... A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os ouvintes da TV Princesa do Vale. Nós aqui no programa, todas as quintas-feiras, 3h da tarde, o programa O Amor em Ação, da nossa igreja, a Igreja Bereana, pastoreada pelo pastor Edmir, a pastora Socorro. É com muita gratidão, com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Aquele que, Jesus disse, aquele que ama e pratica os meus mandamentos, esse é o meu discípulo. Então, nós amamos
a palavra do Senhor. A Bíblia diz, aquele que ama e que medita na sua palavra de dia e de noite, né? Nós amamos meditar na palavra de Deus, aprendermos na palavra de Deus, né? Trazermos luz ao nosso conhecimento. Também Jesus Cristo disse que, né? Erreis, muitas pessoas erram, muitas pessoas fracassam na vida, e Jesus Cristo disse, vocês erram muito por não conhecer as Escrituras. O conhecimento das Escrituras é um conhecimento onde nos faz evitar fracassos na vida e também nos traz luz e guia para o nosso caminho. E Jesus é este caminho, né? Ele disse, eu sou o caminho, eu sou o percurso. E através da palavra de Deus, nós entendemos como andar, como trilhar este caminho. E mais uma vez nós estamos aqui para meditar sobre esta pessoa que eu tenho aqui. Todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu tenho feito questão de trazer os ensinos de Jesus Cristo. Na palavra de Deus, nós poderíamos aqui trazer estudos e meditações sobre o Antigo Testamento, ou sobre os apóstolos, e tantas pessoas que foram, né, pessoas de grande valia e de grande testemunho na Bíblia Sagrada, mas eu gosto de, no programa Amor em Ação, enfatizar a pessoa de Jesus, porque para mim ele é a referência do amor. Para mim ele é a maior personificação do amor. E quando a gente fala de um amor em ação, eu entendo que é Jesus em ação. Eu entendo que é Jesus na nossa vida, que é Jesus na nossa casa, que é Jesus trabalhando a nosso favor. Jesus que é este amor em essência. Então eu gosto de trazer e meditar muito sobre a vida de Jesus Cristo. E mais uma vez, eu convido você para meditar sobre a vida de Jesus Cristo, agora trazer a sua mente cativa à presença do Espírito Santo, fazer essa oração comigo na sua casa, permitindo que o reino de Deus possa adentrar no seu lar, no seu coração, na sua mente. E que em nome de Jesus Cristo, a palavra do Senhor possa adentrar em todos os lares, em todos os ouvintes, em todos os corações, ó Deus. E no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha falar e trazer guarida, trazer, meu Deus, calma, trazer consolo, trazer conforto aos nossos corações, luz e entendimento para a salvação de todos que precisam, todos que perecem. Em nome de Jesus, amém. Vamos meditar hoje na palavra do Senhor, no livro que o apóstolo, aliás, no livro em que o discípulo Marcos, ele não era apóstolo, tá, gente? São Marcos, ele não foi um dos apóstolos. Ele foi discípulo do apóstolo Pedro. E ele, não é, convivendo muito com o apóstolo Pedro, ele aprendendo muito com o apóstolo Pedro que viveu com Jesus, que foi um dos amigos íntimos de Jesus. Então, Marcos, que na casa dele era uma casa de oração, filho de Maria, esta Maria, que era uma das tantas Marias que existem em Jerusalém. O nome Maria é um nome muito popular em Israel, Jerusalém, assim como José, assim como Pedro, assim como Tiago. Na Bíblia nós temos 3 Tiagos, né? Então, são nomes populares. Assim como aqui no Brasil nós temos Antônio, né? Nós temos José. Então, nomes conhecidos também na região de Israel. E Marcos, João Marcos, ele foi discípulo de Pedro, portanto, não era um apóstolo. E aqui esse discípulo, João Marcos, ele escreve, né, este livro, ouvindo os testemunhos do apóstolo Pedro. Então, o livro de São Marcos, escrito por São Marcos nos Evangelhos, né, faz parte dos primeiros 4 evangelhos do Novo Testamento. E São Marcos, capítulo 4, versículo 35. Essa passagem bíblica onde o autor vai falar sobre essa tempestade em que Jesus acalma. Jesus acalmando a tempestade. Quantas vezes você já viu um filme na Páscoa e onde essa passagem é retratada ali naquele filme, não é? Aquele cenário onde a gente percebe, né, esse episódio. Às vezes você já viu em filmes
ou seriados, agora tem também novelas sobre a pessoa de Jesus. Então é um texto e uma passagem muito conhecida, quando Jesus acalma essa tempestade. E a Bíblia diz em São Marcos, capítulo 4, versículo 35, naquele dia de tardinha, ou seja, já estava anoitecendo. Jesus ali ia fazer uma viagem da madrugada. A tardinha para os judeus, a noite termina às 6 horas, e às 6 horas já se inicia-se, né, a madrugada, o amanhecer do outro dia, a alvorada. Então, a tardinha já era o comecinho da noite, finalzinho do dia. Jesus disse aos discípulos, vamos para o outro lado do lago. Esse lago, o lago de Genezaré, né? E nos versículos adiantes a gente vai perceber que veio uma grande tempestade. Alguns chamam mar, né? Alguns chamam, o mais correto é lago, realmente é um lago, né? O lago de Genezaré. E Jesus disse, vamos atravessar o outro lado do lago, ir para outra região, né? Ir para outra localização, porque Jesus Cristo percorreu e percorria toda aquela região de Israel, a circunvizinhança. Então Jesus disse, vamos para o outro lado. E não foi só Jesus neste barco. Foi Jesus no barco com os 12 e também foram outros barquinhos, porque onde Jesus ia, pessoas o seguiam, seja a pé, né, multidões o seguiam. Quando ele entrava no barquinho, outros barquinhos também acompanhavam. E muitas vezes, quando Jesus saía, né, para ter um repouso no barco e ir para outro local, quando ele chegava naquela localização, as multidões já estavam aguardando. Então, Jesus sempre esteve cercado de multidões. E até no barco, quando ele foi atravessar para outra localização, os barquinhos também foram seguindo Jesus. Nós vamos continuar a leitura quando Jesus diz, vamos para o outro lado do lago. Quando a gente traz para uma interpretação, né, deixando o Espírito Santo falar conosco, é quando Jesus diz, vamos avançar, vamos seguir em frente, vamos virar a página, vamos ver o que vai acontecer do outro lado. Quer dizer, fé, determinação para avançar, para não paralisar, para não deixar que a vida lhe deixe acomodado, que você não possa viver, aliás, né, nessa paralisia, nesse comodismo. Então, Jesus aqui, a gente já começa entendendo que ele começa a ensinar os discípulos a prosseguir. Já fez um trabalho e continuar fazendo outro trabalho, avançar, seguir, percorrer outros desafios, ir para o outro lado, ir para outros momentos, né? Viver outros desafios. Jesus disse, vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, o povo ficou, subiram para o barco que Jesus estava, mas outros barcos os acompanhavam e tinham outros barquinhos. E de repente começou a soprar um vento muito forte. E naquela época, né, ainda não existia estudos sobre meteorologia, né, e sobre a questão dos tempos. Então havia muitos mitos, muitos medos sobre a questão do lago, dos mares, dos oceanos, principalmente à noite. Isso causava muito medo aos pescadores, às pessoas, lendas, né, mitos, que eles eram assombrados quando acontecia alguma coisa no mar, porque era muito desconhecido ainda. Ainda não existiam os estudos que hoje nós temos, né? E eles tiveram muito medo, porque sofreu um vento, veio de repente. E quando nós estamos na nossa vida pensando que vamos avançar, com planos para o futuro, com planos para ir à frente, e de repente vem um obstáculo. E de repente vem um diagnóstico que lhe paralisa. E de repente vem uma notícia trágica. E de repente vem um problema, uma circunstância que lhe afeta. Foi o que aconteceu aqui. Eles estavam muito bem, Jesus estava no barco, outros barcos o acompanhando, eles empreendendo em aprender com Jesus, vivendo essa escola com o mestre, e de repente veio sobre eles uma tempestade. Um vento forte
Esse vento, ele vinha tão forte que o que acontecia, as ondas, né? O vento fazia com que as águas se movimentassem fazendo ondas. E além de ter a tempestade que vinha a água do céu, o vento era muito forte que balançava as águas e o barco estava à deriva. E a Bíblia vai dizer que já estava cheio de água o barco e os discípulos estavam apavorados. Com certeza as pessoas que estavam nos barcos ao redor de Jesus também estavam apavorados. Como é que você entra numa empreitada tendo por líder Jesus? Você entra em um desafio, em uma escola tendo por diretor Jesus? E de repente vem uma tempestade dessa em que você diz, eu vou naufragar. Vamos morrer. Vamos perecer. E quem é que está no comando? E quem é que está na liderança? É Jesus. E quem era Jesus? Aí eles vão saber quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Eles vão saber agora quem é Jesus. Porque mesmo andando com Jesus, mesmo convivendo com Jesus, mesmo escutando e vendo os milagres, eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. Ainda pensavam, é um mestre rabino, é um mestre judeu, é um homem de muito conhecimento, de muito estudo. Mas aqui eles vão tomar conhecimento de quem é Jesus. E quantas vezes é no meio da tempestade, é no meio da turbulência, é no meio do problema, é no meio da adversidade que o Senhor vai se revelar. E é neste momento que você vai conhecer verdadeiramente quem é Jesus. Eles tomaram conhecimento quem era Jesus. Porque veio a tempestade, veio os ventos, e o barco já estava cheio, e eles disseram, Jesus, foram acordar Jesus. Jesus estava dormindo na polpa do barco, e tem algumas versões que dizem uma almofada, ele estava tranquilo, dormindo. Porque ele é o Senhor da natureza, porque ele é o Senhor do universo, porque ele é onisciente, ele estava sabendo de todas as coisas, porque ele sabe o poder, ele sempre soube o poder, que ele poderia, aquilo para Jesus não era nada. Quantas vezes a gente pensa que o problema é enorme? Coloque na mão de Jesus, porque para Jesus é tão fácil, para Jesus é tão simples. Jesus, a cosmovisão de Jesus ele pode todas as coisas. Ele vê de outra forma. Nós estamos vendo uma tempestade. Jesus está tranquilo. Ele sabe que aquilo é tão fácil de se resolver. Mas o que faltava nos discípulos e o que falta em nós? Fé. É a fé. É a falta de conhecimento de quem realmente é Jesus. É conhecer pouco o mestre. Porque se os discípulos ali tivessem esse conhecimento, não, quem está aqui é Jesus, isso daqui vai se resolver. Mas eles ainda não tinham entendido. Quantas vezes a gente pensa que conhece Jesus e vem um problema e a gente fica ansioso e a gente se preocupa? Será que a gente sabe realmente quem está do nosso lado? Será que a gente conhece realmente o poder deste homem chamado Jesus de Nazaré? Será? Ele estava tranquilo. Porque ele é o dono, ele é o criador. Para ele todas as coisas estão palpáveis. Todas as coisas são fáceis e possíveis. Jesus estava dormindo. E os discípulos apavorados disseram, mestre, o Senhor não está percebendo, nós vamos morrer. Mestre, o Senhor não está se importando. Mestre, não te importas, vamos perecer. Quantas vezes eu já fiz isso? Digo, Jesus, o Senhor não está vendo. Jesus, o Senhor não está percebendo. Nós vamos perecer. Essa enfermidade vai acabar com a estrutura familiar. Mestre, o Senhor não está vendo, está tudo ao avesso. Mestre, o Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha casa, na minha vida, na minha família. Mestre, o Senhor não está vendo o problema que meu filho está passando, o problema familiar, conjugal que eu estou passando. Parece que o Senhor não vê. O Senhor está dormindo, não está fazendo caso. Acorda, Jesus, preste atenção. Quantas vezes a gente também faz esse questionamento? Como fez os discípulos? De não entender que quem está conosco é maior e pode todas as coisas.
Eles vão lá e dizem: mestre, vamos morrer. E o Senhor não está se importando. Jesus se levantou e não falou com os discípulos imediatamente. Falou imediatamente com a natureza. Porque ele sabia que com os discípulos ele teria que fazer uma palavra mais extensa. Mas com a natureza ele ia dar só uma ordem. Para o seu problema, Jesus, ele pode dar só uma ordem. A palavra dele de ordem, ele dá imediatamente. A Bíblia diz que basta uma palavra de Jesus e tudo se resolve. Jesus não foi conversar com os discípulos, não foi ensinar os discípulos, ele foi dar uma palavra primeiro de ordem à natureza. Porque os discípulos não sabiam que quem estava ali era o próprio Senhor que estava em Gênesis. Quando Deus disse: façamos o homem, façamos. E sempre em Gênesis capítulo 1, Deus, quando vai falar e vai fazer ou executar as obras das suas mãos, ele diz o verbo no plural: façamos. Porque ali não era só Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo estava em ação. Jesus, ele veio, mas ele disse: Senhor, glorifica-me como o Senhor me glorifica no céu. Então Jesus, ele não nasceu espiritualmente da Virgem Maria. Ele nasceu em corpo da Virgem Maria. Mas em espírito ele é eterno. Ele não tem princípio, ele não tem fim, ele é criador. Ele não ser criado, ele é criador. Ele escolheu vir à terra. Ele escolheu nascer na Virgem Maria. Ele escolheu viver toda essa trajetória. Ele sabia de tudo que estava passando e que iria passar. Então ele se levanta e dá uma ordem à natureza. E ele diz ao lago. E ele fala duramente, a Bíblia vai dizer. Ele fala duramente ao vento e disse: silêncio. Fique quieto. A autoridade de Jesus é muito linda. Nós também exercemos autoridades. O professor exerce autoridade na sala de aula. O presidente da República exerce autoridade no Brasil. Presidente do Senado, presidente do Congresso. Prefeito de um município. São autoridades constituídas por Deus e pelo voto democrático. Existem também outras autoridades, não é? Nós não escolhemos, que é os nossos pais, e nós louvamos a Deus, que são bênçãos de Deus. Nós viemos e temos debaixo de nós essas autoridades, são os nossos pais, nossos avós. E a gente sabe que quando um pai ou uma mãe fala conosco, ainda na nossa meninice, até na fase adulta, é necessário, o pai e a mãe faz, e sempre faz com a intenção boa, e sempre faz com muito amor, e diz: silêncio, fique quieto. O que é que o filho tem que fazer? Se calar e obedecer, porque a autoridade está falando. E aqui era Jesus falando para o vento: silêncio, fique quieto. Meu Deus, como pode um homem mortal dizer ao vento: silêncio, fique quieto, como se fala para um menino, como se fala para uma criança: fique quieto. Imediatamente o vento obedeceu, o vento parou. O que é o problema que você tem? Qual é o problema? Que significado tem esse problema para Jesus? Tão fácil para Jesus dizer, fique quieto, dá uma ordem. E Jesus disse: fique quieto. E o vento parou. Obedeceu imediatamente. Quantas vezes o Senhor fala conosco que a gente é tão demorado a obedecer? Mas o vento parou imediatamente, tudo ficou calmo. Oh, Deus eterno e maravilhoso, que tem esse poder de imediatamente, que uma palavra, com uma ordem, ele dizer: para, stop, fica quieto. Tudo que está em turbulência na sua vida, tudo que está tirando a ordem da sua vida, ele diz: calma. Volta à paz.
volta o sossego, volta o entendimento, volta a calmaria. E Jesus aí vai falar com os discípulos. Por que vocês são assim tão medrosos? Não tem fé. Não exerce a fé. Oh, Senhor, que possamos exercer essa fé. Que possamos entender que o Senhor pode todas as coisas. E os discípulos cheios de temor, impressionados, admirados, diziam uns aos outros: que homem é este? Que até o vento e as ondas lhe obedecem. Agora eles perceberam que não estava diante de um homem qualquer, de um profeta, de um mestre, de um homem histórico, de um homem que fez história. Estavam diante do Deus eterno, do Deus todo-poderoso, que ordena ao vento e às ondas e tudo lhe obedece. Todas as coisas estão nuas e cruas e patentes aos olhos de Deus. Todas as coisas são possíveis a Ele. Que você possa receber essa palavra, entender que basta uma palavra de Jesus Cristo e Ele acalma todas as coisas. E você vai entender mais uma vez que Deus é esse, que Senhor é esse, que tudo pode, que tudo é possível. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo, repousa nessa paz, que toda calmaria venha ao seu coração como veio a esses discípulos e aos barcos que estavam ao redor ali naquele lago. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Dando prosseguimento, ao nosso programa, gostaríamos, de que você permanecesse conosco, porque agora mais um quadro que é sempre motivo, de alegria, porque nós convidamos o pastor Luciano para ser entrevistado nesta tarde e nós dizemos: seja bem-vindo, pastor Luciano, com muita alegria no coração, com o nosso coração transbordando de alegria, que nós o recebemos nesta tarde e queremos dizer que estamos felizes por o senhor estar conosco. Vamos sentar, vamos falar, daquilo que Deus tem proposto em nossos corações, e nós sabemos que a vida é bela, a vida belíssima, transformada pelo poder de Deus, hoje em dia nós sabemos. E nós o trazemos aqui com a certeza de que o seu testemunho é impactante, a sua fidelidade a Deus tem sido assim algo que realmente é extraordinário, porque sabemos que desde jovem o senhor aceitou Jesus, e é nesta pedalada, por exemplo, assim, que o senhor, pastor Luciano Jorge, que já esteve aqui conosco ministrando, que já pregou, já tivemos um pouco de bate-papo, mas não deu ainda para encerrar. E eu sei que, antes de tudo, dizer que o senhor ainda voltará, porque não dá tempo para falar do ministério, do mistério, de toda a sua vida ministerial nas Assembleias de Deus, pelo Brasil afora. Mas a nossa primeira pergunta, pastor Luciano, é que eu sei que o senhor aceitou Jesus ainda muito jovem, com 15 anos. Então, eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, como que o senhor recebeu Jesus em seu coração, quais foram as motivações, quem pregou para o senhor a primeira vez, e o que foi realmente, assim, um fator preponderante para que o senhor saísse da religiosidade e que vivia toda a família, e agora o senhor, como precursor, vamos dizer, dentro do evangelho, dentro da sua família, transbordasse para todos os outros. Pode falar, fique à vontade. Prazer, pastora Socorro, estar aqui neste programa. Realmente a minha conversão deu-se no dia 9 de novembro de 79. Eu aceitei Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E foi algo impactante. Uma nova vida raiou para mim. Eu senti uma alegria tão grande que eu ia para a igreja cantando, sorrindo. A minha vida foi totalmente transformada. É como se eu estivesse numa outra cultura. E entrei numa outra cultura, a cultura do Reino de Deus. Eu estava no colégio de primeiro grau ainda,
cursando o ensino fundamental. Não, eu tinha 15 anos, já estava no primeiro ano do segundo grau. E um rapaz que eu humilhei muito durante o ano inteiro, e ele só dizia: Jesus te ama. Quando foi no final do ano, eu mesmo chamei ele e disse que queria confessar os meus pecados. Aí ele disse: confessa a Jesus. Aí às 7 horas, às 19h30 da noite, na hora do recreio, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter uma decisão correta, porque Jesus Cristo é o máximo. Realmente, ele transcende qualquer realidade debaixo do sol. Foi assim que eu nasci, foi assim o meu Natal, o nascimento de Jesus no meu coração. Deu-se por um crente fiel a Deus e que, por incrível que pareça, para contradizer um pouco as teologias, ele se encontra desviado até hoje. É difícil, né? A gente É difícil entender um rapaz tão cristão, humilhado na escola, por ser cristão, e ganhar almas para Jesus e depois se distanciar de tal maneira a se tornar uma pessoa totalmente perdida. É E eu permaneço. Mas com certeza esse êxito é para a glória de Deus. Né? E Deus É, tem para a glória seus de planos, Deus. mesmo ele afastado, né? Assim, pastor? Pode voltar, É verdade. Nós cremos, né? pode voltar. Porque diz a palavra que nenhum escapará das suas mãos. Os Né? 99, ele foi buscar. É, esse pastor, né, que busca a ovelha perdida. Eu acredito, pastor Socorro, que ele, nessas alturas, deva já ter voltado para Jesus. Porque eu não acredito que um cristão da estirpe dele, do naipe dele, perda a salvação. Ele era tão cristão, tão verdadeiro no que ele falava, que causou o poder de transformar a minha vida. E de tantos outros que ele ganhou para Jesus. Alto. E ele ia me visitar. Importante, um discipulado. Ele ia me visitar, me discipular, ia tomar um cafezinho lá na minha casa. Eu me lembro como se fosse hoje. E tive outros pais na fé também, que um me conduziu a Cristo e outros me sustentaram no discipulado avançado. É verdade, né? E como que o discipulado trouxe uma cosmovisão, né? Trouxe princípios de vida, né? Que o estabeleceram na fé. E esse estabelecimento, essa firmeza, essa fidelidade levou o Senhor a alcançar toda a sua família. Nós sabemos que sua família é a família Martins, é uma família grande, é uma família hoje onde nós sabemos que tem vários pastores, presbíteros, diaconisas. O senhor tem um cunhado que é o diretor-presidente juntamente com a sua irmã, da Expo Evangélica, uma Expo Nacional que acontece todo ano em Fortaleza, que exatamente agora em julho, né? Final de julho. Final de julho. Então, saindo dessa religiosidade, crendo agora sendo uma nova criatura, combatendo o combate da fé, né? Tendo como autor e consumador da fé o nosso Senhor Jesus, olhando para o alto, sendo edificado na palavra, a cada dia, como o Senhor disse, discipulado por pessoas, além desse que ele conduziu. Como que o Senhor foi alcançando, ganhando seus familiares nessa trajetória de evangelho do Reino de Deus? Eu acredito que com a mudança de vida. A mudança de vida foi um fator fundamental, porque, apesar de novo, eu era mundano, religioso, e
não tinha verdadeira vida com Deus. E depois com Jesus a minha vida teve uma mudança radical. Eu creio que foi pelo exemplo. O exemplo de vida, de conversão. Verdadeiramente Jesus nasceu no meu coração. E isso fez a diferença. E faz a diferença. Minha mãe, de uma religião muito conhecida, aceitou Cristo como Salvador há uns 30 anos atrás. Ela foi a primeira? Quem Não, foi o primeiro, depois do senhor? Primeiro foi o segundo, aliás. Pastor Lima. Pastor Lima. Hoje é pastor. É, pastor ali na Lá na Canaã. igreja, na Assembleia de Deus Canaã, Canaã. pastor Gessé, Góis, em Pacajus. É Pacajus. pastor e é pregador. Pregador, né? Com Pregador. certeza. Vamos estar orando para ele quando vier o encontro, estar aqui sendo entrevistado, pregar a palavra. Certeza. Ele é um bom pregador. Um abraço ao pastor Lima e toda a sua família. Ele creu, e minha mãe chegou até a rasgar uma Bíblia, quando ela ainda não era crente, rasgar uma Bíblia que não queria crente na casa dela. Mas foi só um momento de ira. E ela aceitou Jesus como Salvador. Foi uma das últimas. Depois veio do Lima veio a Suela, a Solange, Suzana, que já está com o Senhor, passou para a eternidade. A Terezinha, a Socorro. E até meus cunhados aceitaram Jesus como Salvador. Né? Sobrinhos aceitaram Jesus. A maioria dos meus sobrinhos são crentes, congregam em igrejas diferentes. E estamos servindo ao Senhor. E agora sou casado com a Morgana, sua filha, Pai, pastora Morgana. pai de 2 filhos. Pai de 2 filhos, Tiago Jorge e Felipe Jorge. Cada qual mais bonito. Puxaram o pai. Com certeza, com certeza. Eu sei que nesses momentos em que a gente medita, né? Que a palavra de Deus, que o meu prazer, e eu sei que essas são palavras do seu coração, o meu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Primeiro por ser o homem nascido de novo, uma nova criatura, depois pelo ministério que o Senhor abraçou, que foi esse desejo pelo episcopado. A Bíblia diz que quem busca o episcopado, boa coisa é. Né? E é bom que seja, como diz a palavra, marido de uma só mulher, que seja provado e aprovado, né? Provado nas lutas da fé, né? Da piedade, e aprovado, né? Com honra pelos homens. Então, esses princípios que o levaram, esse desejo, esses sonhos de Deus que encheram o coração de gozo do Senhor para continuar e querer ser pastor, pastorear, ainda jovem, ainda solteiro. Como que o senhor foi levado a esse momento? A observância de referenciais. Pastores, amigos. O pastor que morava perto da minha casa era um santo homem de Deus, já falecido, pastor Osmar Leme Silva. O filho dele é pastor, ele tem uns 8 filhos espalhados aí pelo Brasil. E foi essa referência, uma das referências, e outras referências. As referências a nível nacionais. Fala onde que o senhor foi consagrado, por que o senhor foi consagrado? Em 1994, o pastor Elinay Cabral, expoente da palavra de Deus, escritor evangélico, inclusive foi ele que comentou sobre a família na revista da Escola Bíblica Dominical. Eu sou oriundo da Assembleia de Deus, nasci na Assembleia de Deus. Foi consagrado em Brasília ou foi em São Paulo? Em Brasília, na presidência do pastor Elinay Cabral, que era presidente da Igreja de Sobradinho e presidente da Igreja da Convenção das Assembleias de Deus em Brasília. De Brasília. De Brasília. E eu tenho uma honra de dizer que fui consagrado pela convenção da CIADIF, Convenção das Assembleias de Deus do Distrito Federal, na liderança do pastor Elinay Cabral. Ele me consagrou a pastor, primeiro evangelista, depois me consagrou a pastor. E com 8 meses que eu estava em Brasília,
eu fui consagrado a pastor e fui eleito pela igreja, a vice-presidente da igreja, Assembleia de Deus, É verdade, né? em Sobradinho. E ele tinha e tem, né, um grande apreço pelo Senhor, porque mesmo em Várias aniversário, em festas e celebrações da igreja, ele convidou o Senhor. Várias vezes voltamos como pastor pregador de festas em Brasília. E lembro-me que ele convidou eu, depois de casado, eu e Morgana, pastora Morgana, estivemos lá em Brasília. E é como se ele tivesse nos dado uma segunda lua de mel, né? Verdade. Porque ele botou a gente no hotel 5 estrelas. 5 estrelas. Eu disse, pastor Renato, o senhor me convidou para ser o pregador e eu é que ganho o presente no seu aniversário, que era aniversário dele também. Pois é, pastor Luciano, nós também o recebemos como um presente de Deus. O senhor sabe que o casamento da nossa filha com o Senhor, Deus me revelou. Eu senti e recebi de Deus quando o senhor entra com sua mãe. Eu tive um sonho, aquela senhora baixinha, toda de branco, como fosse uma enfermeira, uma doutora, uma médica, né? Ela atrás do senhor e o senhor entrando. E daí eu entendi que realmente o Senhor era o homem preparado para a minha filha. E glória a Jesus por isso. E nós estamos felizes em tê-lo em nossa família, um homem honrado, um homem fiel. E nós o admiramos e o amamos. E queremos estender o amor em ação, né, as nossas mãos para estarmos sempre, né, de mãos dadas, sendo solidários um com o outro, acreditando neste amor de Deus que reina em nossos corações, o Senhor sabe. O amor de Deus. É verdade. Mas nós também, desde muito jovem, eu ainda nova no Evangelho, quando o Senhor veio para o ICOR pregar aqui na época, eu era nova convertida e o pastor Gessé era o pastor presidente, Gessé Góes era o pastor presidente. E daí quando eu vi a primeira vez eu disse, mas o Senhor é aquele que pregou sobre as 3 consagrações de Davi? E o Senhor disse, sou eu mesmo. E o pastor Gessé está no grau de Davi, quando assumiu todo Israel, né? Ele assumiu agora, é presidente da Assembleia de Deus Canaã, um ministério grande que cresceu, um fenômeno religioso. É verdade, no Nordeste do Brasil, né? É verdade. Uma igreja que tem alcançado o mundo. Sim, e daí eu fico muito feliz porque quando eu era nova convertida, eu nunca esqueci as ministrações, as palavras lindas. Ele tinha aquele acompanhamento de trazer sempre o que estava acontecendo no mundo. Na sexta-feira ele estava sempre com a veja. E a gente hoje sente essa dicotomia, né? O profeta, o pregador, ele se distancia da realidade. Eu sei que a palavra, ela tem que reinar, ela tem que prevalecer, ela é inerrante, ela é suficiente, mas há uma necessidade de fazer uma miscigenação, uma alquimia com a realidade. E como que o senhor vê as igrejas, né, e os valores que imperavam as Assembleias de Deus há 40 anos, quase 45 anos que o senhor tem, que aceitou Jesus, com os dias de hoje? O pastor tem que ler o texto da Bíblia e a textura social. Ele tem que ser sensível à cultura do lado. Ele não pode ser desaculturado. A palavra de Deus é supracultural, independe de cultura humana. E ela não muda os homens, muda as igrejas, como tem mudado muito o evangelho no Brasil. E tem muitos pastores com ideias e ideologias diferentes, uns dos outros. Um outro evangelho está sendo pregado, em paralelo ao evangelho de Jesus Cristo. Há uma grande diferença entre esse outro evangelho e o verdadeiro evangelho de Jesus. Barateado, né? Feito em mesa de balcão, negociando o próprio Deus. Como se o membro virou cliente. Tem que agradar o cliente para poder segurar na igreja. E a Bíblia não ensina isso. Fazer discípulo de todas as nações é o nosso lema, é o lema da evangelização da igreja.
E fazer discípulo é fazer cristãos segundo a imagem e a semelhança de Jesus Cristo. O grande objetivo de Deus é transformar vidas em verdadeiros Cristos. É verdade. Que Cristo. ande na verdade, ande no amor, na sinceridade e na integridade. O Brasil evangélico está escandalizando muito o Evangelho de Cristo. Eu creio no Evangelho de Cristo, não me envergonho de pregar o Evangelho de Cristo, mas às vezes dá vergonha de ser evangélico. É verdade. Devido às confusões, os escândalos, pastores poderosos, parece que esqueceram a cruz, membros de igreja sem profundidade bíblica. Quer dizer, há um outro evangelho sendo pregado. É verdade. Mas eu louvo a Deus que nós continuamos no evangelho da cruz. É verdade. Quer dizer ao telespectador que ainda tem cruz para levar. É verdade. E evangelho sem cruz, né? Não é verdadeiro cristianismo, né? É verdade. O E cristianismo... esse cristianismo sem cruz é que está sendo pregado. O bem-estar, como fim último da fé, Autoajuda. a autoajuda. E essas coisas podem levar a uma vitória parcial, sem ter a vitória essencial, que é a salvação eterna É em verdade. Cristo Jesus. E eu estou firmado na rocha. Estamos, né? É verdade. Firmados Estamos na rocha. com toda certeza. Atualmente estou membro da Assembleia de Deus Da de convenção Fortaleza. do Tempo Central de Fortaleza. Não é o Templo Central de Fortaleza não é bem uma convenção. É uma igreja fortalecida, uma igreja que vive na fé, na palavra, no amor. O amor lá está em ação. Amém. Glória E a Deus. Isso eu mando um abraço especial ao pastor Antônio José, presidente da Assembleia de Deus de Fortaleza. É. Pastor, aqui... Um abraço, pastor. Pastor Antônio José, com certeza, receba também o nosso abraço, o nosso carinho. Nós ainda vamos continuar a nossa entrevista, por isso que eu não vou pedir ao senhor para fazer as considerações finais, porque nós estaremos no próximo programa dando continuidade. Mas desde já o nosso muito obrigado. Pastor, há um hino que eu gosto muito que diz assim, grato a ti, é o 370, né? Os assembleanos cantam muito, os bereanos e os crentes de um modo geral. E eu sei que a vida do Senhor, com certeza, está resumida também nessa primeira estrofe que diz, ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por verdade. tudo que tu fizeste por mim. Que tua graça no meu coração me encheu de ventura sem fim. Que maravilha, né? hein? Que maravilha essa A graça de estrofe. Deus. A graça benevolente, misericordiosa, a graça É clemente, só a a graça graça. salvadora, a graça inundante, a graça exaltada de Deus no seu A coração, minha graça te basta. de amor sem fim, né? Que maravilha, pastor Belo Luciano. hino. Esse hino é tremendo. Encerrar Então, nossa Jesus, a gente entende que seu testemunho fiel só pode ser completado com a frase, Jesus é tudo para mim, seja feita a sua vontade, né? E é mesmo. Assim na terra como no céu, né? E eu sei que nós ainda estaremos nos retornando a essa entrevista para falar da sua caminhada desde o IBAD. Esteve no Pará, esteve em São Paulo, esteve em Cuiabá, esteve em Campo Grande, esteve em Fortaleza, Mato Grosso do Sul, esteve em Fortaleza e vai estar aqui conosco. Estou em Có, né? E está em Có. E nós, com certeza, estamos nos preparando para encontrar com o nosso Deus, né? Verdade. Há uma confiança, há um libelo de fé, né? E esse legado, eu sei que o Senhor vai deixar para a sua família, vai deixar para seus Com filhos, certeza. para nós e com toda certeza com aqueles que foram alcançados pelo evangelho pregado pelo Senhor. Não é assim? Então, eu vou convidá-lo, né? Nós estamos aqui nos finalmente do programa e nós queremos convidá-lo para fazer essa oração de fé, de agradecimento, de falar deste amor em ação, desde quando
Deus o escolheu ainda antes da fundação do mundo. Né? Eu A creio. Bíblia diz que o Senhor abençoado. E quem o Senhor foi escolhido? No amado, no amado, no amado Jesus. Aleluia. E nós somos felizes por isso. Então, nós queremos que o Senhor também agradeça ao Senhor orando por nós, pelo programa, pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer por nós. Amém. Senhor Deus e Pai Celestial, pastor e bispo das nossas almas, Deus vivo, verdadeiro, forte, Criador dos céus e da terra, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Senhor, te louvamos por este programa, te louvamos pela pastora Socorro, pela pastora Morgana, pelo pastor Edmir, pela missionária Neném, pela igreja Beriana, pela igreja Assembleia de Deus de Icó, pelos evangélicos de Icó, que o Senhor dê graça e misericórdia a cada um de nós, para nós impactar a cidade com o evangelho da cruz, com o evangelho da salvação e da libertação, com o grande amor de Deus em ação nas igrejas, amando uns aos outros, respeitando uns aos outros, vivendo em comunhão com Cristo Jesus. Nós te adoramos pela grandiosa salvação que o Senhor nos deu através da pessoa de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de nossas almas. Obrigado por salvar a minha família, por salvar a pastora Socorro, por salvar o pastor Edmir, por salvar o Moisés, salvar a sua família, salvar a família do pastor Edmir e transformar tua casa, meu Deus, a cada um de dia. nós. Muito obrigado, Pai. Que o teu amor engrandeça o nosso coração, que possamos verdadeiramente amarmos uns aos outros. Cristo Jesus, meu amigo, meu grande amigo, muito obrigado. Amém. Cristo Jesus reina para todo sempre em nosso coração, né? A Ele glória para A sempre. Ele glória para sempre, aleluia. Então, como é maravilhoso, né? Muito obrigado mais uma vez. Então, nós pedimos, né? Se ainda restar um tempo aí, colocar a propaganda e a vinheta do programa. Esse foi mais um programa Amor em Ação e nós esperamos contar com vocês na próxima quinta-feira com mais um programa Amor em Ação.